Bem-vindo ao Direito em Foco. Sempre que um empregado está com um problema de saúde e precisa faltar ao trabalho, é comum se requerer a apresentação de atestado médico para justificar a falta. Para falar justamente desta questão, convidamos o advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário, doutor Felipe Siqueira. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Olá, Salim. Olá, amigos. É um prazer, mais uma vez, poder contribuir com o programa. Pois é, Felipe, tem gente que pensa que qualquer atestado médico resolve e abona, então, nesse caso, a falta ao trabalho. É isso ou não é? Bom, Salim, você disse muito bem. Não é qualquer atestado que pode ser usado para abonar as faltas. Eu digo isso, Salim, porque eu já vi médico dermatologista fazer atestado para justificar a ausência de um trabalhador, porque esse trabalhador ele estava com supostamente problema psiquiátrico, tá? Então, a dica número 1 que a gente dá é, se for para apresentar um atestado médico, que seja um laudo real, ok? O segundo ponto muito importante é sobre a aceitação desse atestado pela empresa. Há empresas que condicionam a abonar as faltas à homologação desses atestados pelo médico do trabalho da empresa. E essa questão é pertinente, justamente para evitar questões como as faladas anteriormente, ou seja, quanto à possibilidade de atestado falso. Por outro lado, se não há imposição dessa homologação para aceitação do atestado, sendo ele válido, a empresa é sim obrigada a aceitá-lo. Perfeito. Bom, mas e quanto ao prazo recomendado de afastamento do trabalhador? Tem algum limite nessa história? Esse seria um terceiro ponto que é muito importante para a gente discutir. Não há limite de prazo para afastamento de trabalho. É importante lembrar que o médico particular do trabalhador ou o médico do SUS que estiver atendendo essa pessoa, ela tem autonomia e também liberdade profissional para, dentro das convicções dela, estabelecer o prazo de afastamento que entender necessário para a devida recuperação daquele trabalhador. Contudo, as obrigações do patrão, as obrigações do empregador para com o empregado, elas cessam a partir do 16º dia de afastamento. Ou seja, o empregador, o patrão, ele é responsável por arcar com os custos de salário do empregado pelos 15 primeiros dias de afastamento. Do 16º em diante, o empregado ele vira aí uma responsabilidade do INSS, devendo então ser marcada a perícia médica para eventual concessão do benefício. Pois é. Aqui entra um ponto em que eu até me confundo às vezes. Vamos imaginar, né, Felipe, que um trabalhador precisou fazer uma cirurgia cardíaca de urgência e se afastou do trabalho por 45 dias. Os primeiros 15 dias, como você já disse para a gente, serão custeados pelo empregador. Quanto aos outros 30, devem ser pagos pelo INSS, a título de benefício por incapacidade temporária. Contudo, se a perícia médica do INSS for marcada para 60 dias após a cirurgia, ou seja, na data da perícia, o trabalhador pode já estar recuperado. Bom, e aí? O trabalhador volta ao trabalho quando o prazo do atestado acabar ou aguarda a perícia do INSS? Bom, Salim, esse ponto também é muito importante, porque a legislação ela prevê que essa perícia ela tem que acontecer o mais rápido possível, o mais breve possível. Contudo, na prática, isso nem sempre acontece, não é mesmo? Isso deve ao fato de que a demanda do INSS está sendo muito maior do que as condições do próprio INSS de atender esses pedidos e realizar essas perícias. Nesse caso, há empresas que recomendam aos seus empregados a aguardarem a realização da perícia e há outras que recomendam o retorno ao trabalho. O certo, de qualquer forma, Salim, é primeiramente saber se o prazo final do atestado, no seu exemplo aí, 45 dias, o trabalhador tem plenas condições ou não de voltar ao trabalho. Inicialmente, quem dá essa resposta para a gente é o médico do próprio trabalhador. E depois, dependendo do caso, é sempre interessante também fazer esse trabalhador passar pela medicina do trabalho da empresa para confirmar as condições de saúde do trabalhador, se elas condizem com o trabalho que ele vai desempenhar. Perfeito. Agora, uma última pergunta, então. Existe um limite de atestados médicos que podem ser apresentados por ano nas empresas? Não, Salim, não tem qualquer limite. A questão é que deve haver sempre um alinhamento do trabalho com as condições físicas ou psicológicas do trabalhador. E se não há essa combinação, o trabalhador ele tem que ficar afastado pelo tempo que for necessário, independente do número de atestados ou de afastamentos. Perfeito, doutor Felipe, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado, Salim. Até a próxima. E se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 32 99903 9974. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.